Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E hoje com uma carinha um pouquinho especial, porque nesse dia 12 de julho é celebrado o Dia Nacional do Produtor de Leite. É uma categoria muito importante aqui para o agro brasileiro, porque vale lembrar para você que nos acompanha aqui da nossa audiência, que segundo dados do próprio Ministério da Agricultura aqui do Brasil, cerca de 99 dos municípios brasileiros têm produção de leite, seja ela independente da escala, né, um produtor ali para subsistência ou grandes produtores de leite de grande escala. A gente tem produção de leite de norte a sul e de leste a oeste do Brasil. Então a gente vai falar hoje com a Gabriela Rodrigues, que tem uma história bastante interessante. Ela assumiu a propriedade da família no interior de São Paulo e em 5 anos teve um aumento na produtividade diária de leite de, eu vou falar com calma essa porcentagem para vocês, 1.900%. Mas vamos falar com ela para destrinchar um pouco essa história aqui com vocês. Gabi, seja muito bem-vinda. Oi, bom dia. Muito bom É um dia. prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, Gabi. E também a todos os nossos produtores de leite aqui do Brasil, parabéns para vocês pelo dia, pela data comemorativa. Gabi, eu queria começar entendendo um pouquinho com você sobre a história da família, né? Vocês têm uma propriedade aí em Potirendaba, no interior de São Paulo. Eu queria entender há quanto tempo a família está na atividade leiteira, como que foi o crescimento, né, dessa atividade dentro da família. Uhum. Bom, a gente tem a propriedade, meu pai tem faz 30 anos, mais ou menos, e meu pai é advogado. Então, o foco dele sempre foi o escritório de advocacia em Rio Preto. E eu fiz direito também, na verdade. E quando eu estava na faculdade, no meu terceiro ano de faculdade, eu senti que eu precisava ajudar meu pai não só lá no escritório em Rio Preto, mas na fazenda também, porque ali a gente precisava muito de ajuda. Quem é produtor de leite sabe o tanto que é difícil e é trabalhoso. Então a gente tem que às vezes ficar muito em cima para ver realmente a produção aumentar, para ver as coisas acontecerem numa propriedade de leite. E aí eu comecei a ir para a fazenda de pouquinho, sem entender quase nada de vaca, porque por mais que meu pai tivesse a propriedade já fazia muitos anos, ainda assim eu ia lá de passeio, eu ia para passear no final de semana. Então eu nunca fui para trabalhar em si. E aí, ficando na fazenda, comecei a entender um pouquinho o que era vaca de leite e tentava quebrar a cabeça para ver como que eu podia melhorar aquilo e ajudar o meu pai. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente conseguiu sair de uma produção de 800 litros por dia e hoje a gente está quase chegando nos 4.000 litros por dia. E isso, quantas vacas em lactação, se a gente conseguir fazer esse cálculo, né, de 800 para 4.000 litros de leite, né, que foi esse percentual de 1.900% de aumento? Na verdade, a gente continuou com a mesma quantidade de vacas em lactação. Na época, a gente estava aí com umas 130, 140 vacas em lactação, produzindo 800 litros por dia. E hoje, a gente tem essa mesma quantidade de vacas, produzindo quase 4.000 litros por dia. E, Gabi, qual que foi a importância, assim, essa virada de chave de você ter ido para lá? A gente sabe que quem está na produção rural, e a gente sabe principalmente a produção de gado de leite, é algo que requer uma atenção 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? Porque você tem que fazer várias ordenhas por dia, você tem que ficar muito Exatamente. ali de olho, né? Monitorando toda a questão da saúde dos animais, o comportamento, tudo ali é um indicativo, né? Exatamente. E eu queria saber o que você foi percebendo ali e que foi sendo necessário mudar, tanto na questão de manejo, quanto na questão de implantação de novas tecnologias, para que fosse, então, se alcançando esse resultado tão impressionante, né? Eu repito, 1.900% de crescimento na produção de leite por dia, com o mesmo número de vacas em lactação. Eu brinco que eu tive que aprender a entender o que era uma vaca. E às vezes até pensar como uma vaca. Porque a vaca, para ela produzir bem, ela tem que estar sem estresse térmico, ela tem que estar sem nenhum tipo de estresse, na verdade. Então, o que eu fazia? Às vezes eu ficava parada lá olhando, vendo onde eu podia melhorar. O que dava para a gente trazer de fora de tecnologia, o que eu precisava ainda fazer para trazer mais conforto para as vacas. E a partir do momento que a gente conseguiu trazer mais conforto para as vacas, tudo foi melhorando. Então, eu melhorei mastite,
a gente praticamente zerou o mastite. Então, o número de casos de mastite reduziram assim drasticamente. O número de problemas de casco melhoraram também muito. E a gente foi dando conforto para as vacas. Então, elas começaram a produzir muito. A minha média de produção por cabeça aumentou bastante. E na hora que eu fui vendo que trazer conforto melhorava a condição financeira também da fazenda, falei, bom, pai, agora é hora da gente investir. Então, a gente fazer um barracão para poder acomodar essas vacas num barracão. Porque até então elas ficavam em sistema de pasto. Uhum. E chovia, tinha muito barro. Aí dava problema de mastite, dava problema de casco. E aí, enfim, a gente acabou fazendo uma adaptação lá na fazenda e eu consegui fazer um compost. E aí a gente conseguiu prender essas vacas num barracão. Então hoje elas ficam em um compost barn, que é o barracão que a gente tem lá na fazenda. E aí eu fui agregando várias coisas no barracão. Então a gente tem na linha de coxo uma aspersão para diminuir o estresse térmico das vacas. Então elas tomam um banho praticamente o dia inteiro, evitando que elas fiquem estressadas por calor. E a gente está numa região muito quente aqui. Eu fui trazendo as coleiras, então as vacas elas são monitoradas. Eu consigo saber de qualquer lugar que eu esteja como é que tá essas vacas, se tá tudo bem, se não tá, como é que tá a ruminação, se tá tendo algum tipo de alerta de cio, se elas estão doentes ou não. Então foram várias coisas, bastante tecnologia que a gente foi colocando dentro da fazenda, que foi dando todo esse resultado. E Gabi, a tradição, né, assim, e você tem outros parentes, você tem outras pessoas na família que também estão integradas, né, nessa questão da produção rural, porque a gente sabe que pelo menos boa parte da produção de leite aqui no Brasil tem muito da família envolvida, né? Eu queria saber de você, como que é o envolvimento da sua família? Seu pai passou também a olhar assim com um pouco mais de atenção para a propriedade, né? Apesar de ser advogado, começou a falar, opa, ela tá fazendo a lição de casa ali, vão com ela, né? Sim, ele começou a entender que a fazenda não era um hobby, e a fazenda era um negócio também. A fazenda tinha que ser lucrativa e dar retorno, porque não adianta você ter uma propriedade se não for para você trazer retorno. Então ele começou a enxergar diferente. E eu acho que bem da nossa família, apesar do meu pai não ter herdado nada, meu pai não foi aquele que recebeu terra, nem nada disso. Tudo aquilo veio do suor mesmo dele. Então veio do escritório, veio da advocacia. E hoje ele consegue enxergar que a fazenda também traz dinheiro, que a fazenda também dá produtividade, que a gente também depende da fazenda. Então a família inteira é muito envolvida com tudo isso. Os meus avós moram no sítio, o meu outro avô que faleceu, ele era também do sítio, tinha as vacas de leite dele. Então acho que está no nosso sangue a família inteira se envolvida aí na pecuária, tanto de leite como a pecuária de corte, porque a gente também tem pecuária de corte. E Gabi, quais são os próximos passos quando a gente fala na questão, então, da área de produção de leite, né? Que a gente vê muita tecnologia surgindo, a gente já vê inteligência artificial, monitoramento por imagem, a gente vê máquinas, né, robôs que distribuem ali o alimento, tocam música clássica para as vacas, né, que fazem ali, que vão ali limpando um pouco aquela beiradinha, né, do compost. Eu queria saber quais são os próximos passos, tanto na implementação de novas técnicas de manejo, novas tecnologias, ou ampliação, né, no número de animais. O que você está vislumbrando aí para o futuro? Eu acho que eu passei a entender que mais que o número de produção, eu estou produzindo 5 mil ou 10 mil litros de leite, a gente tem que ser eficiente dentro da fazenda. Então, eu procuro cada vez mais ser eficiente. Então, a gente vem trazendo tecnologias para ajudar. A gente fez um barracão. O custo da produção de leite tem um impacto gigante. Então, vários produtores acabam parando de produzir porque o custo da produção é muito alto. O valor do leite hoje está baixo perante todo o custo. Então, o que eu tento fazer agora na fazenda, com o barracão novo, é tentar travar preço de contrato de insumo. Então, por exemplo, polpa, que agora a gente está numa fase aí de conseguir comprar polpa com um precinho um pouco melhor. Tentar fazer alguns contratos, ser inteligente com isso, para poder baratear o nosso custo de produção e ser cada vez mais inteligente. Então, trazendo tecnologias e até mesmo isso, estar sempre pesquisando preço, botando preço, acompanhando as coisas, acompanhando o mercado, para a produção ser cada vez mais eficiente aqui dentro da fazenda.
Essa semana, coincidentemente, eu produzi um material especial aqui para Notícias Agrícolas em Texto, justamente falando um pouquinho, né, sobre essa questão de um primeiro semestre que a gente teve um viés de preços pagos ao produtor um pouco mais em alta, e o que a gente pode ver nesse segundo semestre, que é realmente, então, uma certa estagnação e até queda, porque a gente vai entrar no período de safra, e a relação com os custos de produção. E um produtor, ele disse isso, Gabi. Da porteira para fora, a gente não controla os preços. Não controla. Cabe a nós, da porteira para dentro, fazer compras eficientes, fazer investimentos no que é realmente necessário e quando é realmente necessário, para não se perder ali nas contas, né? Exatamente, exatamente. Então, o que a gente tenta procurar é cada vez mais ser eficiente e controlar dentro da fazenda o máximo de coisas que a gente puder. Porque, por mais que eu tente negociar o valor do leite, ainda assim, nós produtores, a gente sofre muito com isso, o produtor de leite. É diferente, por exemplo, a gente tem gado de corte. Na hora que eu vou entregar meu gado para o frigorífico, eu já sei quanto que eles vão me pagar no preço da roupa. O leite, não. A gente produz o leite o mês inteiro, para depois a gente chorar lá com o laticínio e ver, ai, por favor, quanto vocês vão me pagar. Então, isso no leite é muito complicado. Por isso que cabe a nós o tempo inteiro, dentro da fazenda, dentro da porteira, melhorar nosso manejo, ser mais eficiente, melhorar a mão de obra, tentar reter mão de obra boa dentro da propriedade, porque esse é um fator extremamente importante, porque depois da negociação do preço do leite em si, a gente acaba acompanhando o mercado. Então, é tentar ser melhor aqui dentro. Tá certo. Gabi, muito obrigada pela sua participação. Parabéns para você, para todo mundo que trabalha aí na propriedade, pelo Dia Nacional do Produtor de Leite. E você é sempre muito bem-vinda aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Obrigada, obrigadão pela participação. É sempre um prazer estar com vocês. Tá, então estivemos com a Gabriela Rodrigues, que é pecuarista leiteira, e ela tem uma propriedade rural junto da família em Potirendaba, no interior de São Paulo. Lembrando que hoje, dia 12 de julho, a gente comemora o Dia Nacional do Produtor de Leite. Então, para todos vocês que estão nos acompanhando, que são pecuaristas leiteiros, parabéns em nome de toda a equipe do Notícias Agrícolas. Lembrando que eu disse no começo, né, desse boletim, né, 99% dos municípios brasileiros têm produção de leite, de acordo com dados do Ministério da Agricultura. Então, é uma atividade extremamente importante aqui para o Brasil, seja para o pecuarista leiteiro ali de subsistência, ou seja para aquele de grandíssima escala. Então, a gente tem de suma importância e com o máximo valor essa atividade. E a gente trouxe então um pouco dessa história da Gabi e da família dela, né? E quando ela começou a assumir, a tocar, né, a propriedade da família em Potirendaba, houve um salto ali na produção de leite diária de cerca de 1.900%. Sim, essa porcentagem está correta. Então, saiu de 400 litros de leite por dia para 800 litros de leite por dia para 4.000 litros de leite por dia. Então, é muita coisa, isso tudo com muita questão de gestão, implementação de manejos melhores e também tecnologia. Encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.